De repente, uma risada estranha ecoou na água. Quando Lu Seng olhou para baixo, viu fileiras de olhos vermelhos gigantes se acendendo na escuridão. Um suor frio apareceu em sua pele. Seu instinto gritava perigo. O que tem tanta graça? Pensou ele, sentindo um aperto no estômago. O que eu deixei passar? Rumble! 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 A força de sucção desapareceu de repente, substituída por uma força repulsiva gigantesca que subia como um vulcão. Não era apenas água, era a expansão do próprio Ice Space. Lu Seng percebeu com choque que tudo aquilo era apenas uma distração. O verdadeiro objetivo era empurrá-lo exatamente para o ponto de erupção do Ice Space. Droga, murmurou enquanto era pressionado pela força. Não tem como desviar disso. No instante seguinte, a realidade pareceu se rasgar e Lu Seng caiu em outra dimensão. Ele flutuava em um vazio estranho. Onde eu estou? Esse é o núcleo do Ice Space. O lugar era bizarro. O espaço era pequeno e cercado por planetas cinzentos parecidos com bolhas. O ar era extremamente raro. Ele respirou com dificuldade, mas havia oxigênio suficiente para sobreviver. Quando tentou encontrar a fissura por onde entrou, percebeu que ela havia desaparecido. O espaço ao redor havia se transformado em um bloco sólido e fechado de realidade. Não havia fissuras, nem saídas, nem misericórdia. Era como se o universo tivesse prendido tudo ali dentro de uma tumba cristalina. Lu Seng olhou ao redor e viu várias áreas semelhantes flutuando como bolhas cinzentas no vazio. Era o Ice Space. Agora ele entendia por que ninguém voltava depois de entrar aqui. Depois de atravessar o limite, o caminho de volta simplesmente deixava de existir. Não, essa conclusão está errada, murmurou Lu Seng enquanto se acalmava. O caminho não desapareceu, apenas mudou de coordenadas dimensionais. Deve haver pequenas fissuras nessas bolhas cinzentas que funcionam como portais. De repente, uma reação aconteceu em seu corpo mutante. O olho embutido em um tentáculo começou a se mover freneticamente, como se estivesse tentando dizer algo. A intuição de Lu Seng disparou. Você está dizendo que encontrou a saída? Perguntou. Ele ficou desconfiado. Como uma mutação poderia saber disso? Será que essas células mutantes eram na verdade uma chave biológica para navegar no abismo espacial? Não importa por enquanto, decidiu ele. Mostre o caminho. Só não me leve para o lugar errado. Os olhos de Lu Seng brilharam intensamente. Em um impulso explosivo, ele disparou pelo espaço cinzento como um projétil, atravessando as bolhas como um fenômeno cósmico. Enquanto avançava, Lu Seng percebeu o quanto aquele lugar era estranho. Esse espaço é completamente distorcido, murmurou. Parece mais um cemitério conceitual do que um lugar físico. Guiado pelos sentidos das células mutantes, ele continuou avançando. Os tentáculos estavam cada vez mais agitados, vibrando com uma excitação predatória. A saída parecia próxima. Mas quando tentou expandir sua consciência mental para explorar a área, percebeu que as bolhas cinzentas bloqueavam tudo. Seus sentidos eram severamente limitados. Então ele mudou de estratégia e liberou sua Martial Will para sentir o perigo. De repente, as Undine Cells dentro do seu corpo começaram a vibrar em alerta. Uma dor aguda atravessou seu sistema nervoso. Lu Seng levantou os olhos e viu algo aterrador. No vazio distante, as bolhas estavam tremendo. Uma onda de escuridão absoluta vinha em sua direção. A consciência por trás dela era gigantesca e alienígena. Por onde passava, as bolhas se quebravam como vidro. Não, é ele, murmurou Lu Seng. Ele me encontrou. Era a mesma entidade primordial das profundezas do Ayuan Dungeon, a criatura que o havia traído para essa armadilha. A onda de escuridão avançava com uma fluidez assustadora, destruindo as bolhas cinzentas enquanto se aproximava. A consciência da criatura transmitia uma alegria maligna. Encontrei você. Dentro da escuridão surgiram 1000 olhos sem pálpebras, todos focados em Lu Seng. Uma mão gigantesca apareceu do vazio para agarrá-lo. O ataque foi absurdamente rápido.
Mas o rosto de Lucende permaneceu completamente calmo, como pedra. Seus olhos refletiam a destruição que se aproximava, sem o menor sinal de hesitação. A mão gigante desceu, seus dedos se fechando como uma armadilha, tentando esmagar o corpo de Lucende em uma mistura de qi e sangue. Seu maldito insistente, cuspiu o jovem. Mesmo diante do colapso local do espaço, que parecia uma montanha caindo sobre sua cabeça, ele não demonstrou medo. Seus olhos permaneceram fixos no centro da palma escura, sem piscar, enquanto recuava com movimentos que desafiavam a própria lógica do impulso. Nesse momento de perigo extremo, os 4 tentáculos presos às costas de Lucende sofreram uma mudança repentina. Eles ficaram negros como o abismo, e seus movimentos se tornaram caóticos e desesperados, tentando enrolar seus membros e entregá-lo à escuridão. Traidores miseráveis, rugiu o jovem. Com pura força bruta, ele agarrou os apêndices rebeldes e os arrancou do próprio corpo. O som da carne rasgando ecoou no vazio silencioso. Sumam da minha frente! De repente, uma percepção atingiu Lucende como um relâmpago. Espera, agora eu entendi. Eu ainda tenho uma parte de você comigo, não tenho? A mão de Lucende desceu rapidamente para a parte inferior do corpo, mirando no maior e mais consciente olho incrustado em sua perna. Ele enfiou os dedos na carne mutante e arrancou o órgão pela raiz. Você vai me guiar até a verdadeira saída agora mesmo, ou eu vou esmagar sua essência até ela desaparecer, rosnou com uma voz baixa e perigosa. Se me enganar, nunca mais terá um segundo de paz. Um brilho frio passou por seus olhos enquanto ele começava a apertar o olho gigante. Lucende não tinha paciência para as manipulações parasitas daquela coisa. Traí-la em favor de um predador cósmico quando sua vida estava em jogo era imperdoável. Se ele não conseguisse dominar completamente o próprio corpo, então todo o seu caminho marcial seria uma piada. Diante da ameaça de destruição total, o olho gigante e as células mutantes restantes começaram a se contorcer violentamente na mão de Lucende. Naquele instante, Lucende teve uma epifania. Os sussurros psíquicos vindos do espaço profundo ecoaram em sua mente com clareza cristalina, embora carregados de uma tentação nauseante. Volte! Volte para nós! Volte para o abraço do abismo! Por trás do sussurro, uma multidão de mãos gigantes de sombra avançava, todas tentando agarrar Lucende com fome coletiva. Lucende firmou sua determinação, sua marcha ao will se tornando firme como ferro. Ele deu uma ordem mental ao próprio corpo, ativando todo o poder das Undine Cells. 2 Undine Cells acenderam como chamas celestiais, e o mapa estelar quebrado do seu Undine Starbody começou a brilhar novamente, as constelações se reconectando com força renovada. Todas as células mutantes que se recusaram a obedecer foram destruídas sistematicamente, convertidas em energia para alimentar as 22 Undine Cells e o Starbody. Com a vontade consciente de Lucende liderando tudo, aquilo deixou de ser uma luta, virou uma guerra total por domínio biológico e espiritual. Até as leis do universo pareciam reagir enquanto ele ultrapassava os limites de um corpo mortal. Voxos! O jovem virou um rastro de luz dourada, disparando a uma velocidade absurda que deixava após imagens nas bolhas cinzentas. As mãos sombrias se fechavam sobre seu rastro, mas sempre chegavam tarde demais. Ele avançou rumo à verdadeira saída espacial como uma estrela cadente. Vai ter que tentar melhor que isso, gritou para a escuridão. A mão gigante fez uma última tentativa desesperada, fechando-se com força suficiente para destruir um planeta, mas agarrou apenas o eco vazio do seu rastro. Lucende já tinha escapado. O jovem atravessou o portal espacial, a sensação sendo como passar pelo buraco de uma agulha. Ao cruzar o limite, ainda provocou a entidade atrás dele. Aproveita sua solidão. Você nunca vai me pegar no mundo da luz. Do outro lado da fenda espacial, um enorme olho único se encheu de fúria, fazendo o próprio abismo tremer. Um grito psíquico ecoou: eu vou encontrar você. Eu vou pegar você. Ao ver o acesso de raiva impotente da criatura, Lucende finalmente conseguiu respirar com calma. Ele percebeu com alívio que aquela entidade estava presa. Era um prisioneiro do Ayuan Dungeon, incapaz de sair das camadas mais profundas e corrompidas do abismo.
Lu Seng se afastou da fenda que desaparecia, sentindo uma libertação profunda. Um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto, algo raro para ele. Finalmente voltei para minha própria realidade, sussurrou. Os lugares onde havia arrancado os tentáculos não doíam mais, agora havia apenas uma sensação agradável de formigamento. Era uma sensação pura de alívio enquanto seu Undimbore começava a reparar os danos. De repente, um som de passos batendo no gelo chamou sua atenção. Ele virou esperando outro monstro, mas viu dois pinguins gorduchos andando em sua direção com curiosidade. Diante de Lu Seng havia enormes montanhas de gelo. Elas se erguiam como paredes gigantes de cristal, brilhando com uma luz azul profunda sob o sol branco. A escala da paisagem deixou Lu Seng em silêncio. Os picos de gelo subiam como lanças gigantes tentando perfurar o céu. Montanhas de gelo, exclamou, enquanto o vento gelado soprava pela tundra congelada. Onde diabos eu vim parar? No silêncio desolado, os gritos dos pinguins tornavam tudo ainda mais estranho. Lu Seng observou as pequenas criaturas andando sobre o gelo, a mente cheia de dúvidas. Pinguins? Será que eu parei na Antártica? Ele murmurou, sentindo um leve pânico surgir. Nunca imaginou que escapar do abismo o levaria direto para o fim do mundo. Enquanto sua energia divina voltava a circular, a parte inferior do corpo de Lu Seng reagiu violentamente. Novos tentáculos e 2 olhos adicionais começaram a surgir pela pele, tentando restaurar a mutação. Lu Seng não hesitou. Ele desferiu um soco direto em um dos olhos que estavam surgindo, esmagando de volta para dentro da carne. Os 2 tentáculos roxos recuaram imediatamente, como se tivessem sido queimados. Vocês são realmente irritantes, rosnou o jovem. Entendam uma coisa, vocês existem dentro do meu corpo porque eu permito. Ou obedecem à minha vontade, ou eu destruo cada célula de vocês. Lu Seng continuou murmurando enquanto controlava a respiração. Esse corpo mutante era problemático, sempre demonstrando impulsos próprios. Ele até tolerava um pouco de autonomia biológica, mas no momento em que aquilo o traiu para ajudar um inimigo cósmico, passou do limite. Se ele não pudesse dominar o próprio corpo, não tinha direito de se chamar artista marcial. Dentro do corpo de Lu Seng, as 22 Undin-Céus acenderam como fornalhas. O mapa estelar quebrado do Eternal Starbore começou a se reparar, as constelações brilhando intensamente. Cada célula mutante rebelde foi caçada e destruída, sua essência convertida em energia para alimentar o Starbore. Com a vontade de Lu Seng no controle, aquilo virou uma guerra de desgaste. As leis do céu e da terra pareciam reagir à luta interna. Sua parte inferior soltou um gemido profundo enquanto inúmeras células mutantes eram exterminadas. Se querem continuar existindo, então se encolham, ordenou. Condensem. Evoluam. Alcancem um nível mais alto, ou morram. Lu Seng continuou transmitindo sua vontade implacável para aquelas células mutantes. A luz em seus olhos já não parecia humana, era mais intensa e assustadora que a divina. Ele percebeu que estava criando novas leis biológicas para essas células. Era um processo difícil e inédito, mas Lu Seng estava curioso. Ele queria descobrir qual era o verdadeiro caminho evolutivo para uma célula mutante se tornar uma Undin-Cell. Que tipo de criatura surgiria da fusão entre escuridão e divindade? Será que uma célula assim poderia resistir até mesmo ao apagamento das leis do céu e da terra? Lu Seng observou com atenção enquanto a parte inferior mutante de seu corpo começava a se decompor rapidamente. No lugar dela, novos olhos e estruturas do Eternal Starbore surgiam. Sob o impacto constante do refinamento e da energia, cada célula mutante começou a escolher a morte em vez da estagnação. As Undin-Cells em suas pernas lideraram o processo, refinando grandes áreas do território mutante. Por fim, as poucas células mutantes restantes se renderam à autoridade dele. Sua energia caótica começou a se concentrar em um único ponto. Cada célula se desintegrou enquanto sua energia convergia em uma singularidade. Lu Seng focou totalmente naquele ponto, despejando toda a sua energia ali. Ele observou enquanto a última célula mutante King Tyr iniciava uma evolução forçada.
O processo lembrava muito o nascimento das suas primeiras 22 undicels. Em poucos instantes, aquela célula completou 10.000, depois 100.000, depois 1 milhão de ciclos evolutivos. Os olhos de Lucende brilhavam cada vez mais. Ele sentia as leis do mundo perdendo influência sobre aquela célula. Mas justamente quando parecia que a célula King-Tier iria ultrapassar o limite e alcançar um novo nível de existência, tudo parou. Lucende ficou surpreso. Seu Marte Albore havia completado o ciclo de crescimento. Aquela célula, depois de centenas de milhões de evoluções forçadas, tornou-se completamente negra como o abismo e entrou em estado de hibernação dentro de sua perna esquerda. Que desperdício, murmurou o jovem, olhando para o olho restante em sua mão. Mesmo assim, ele não ficou realmente decepcionado. A base teórica desse caminho parecia correta. Ele só precisava de mais dados e experimentos no futuro. De repente, seus sentidos captaram algo no horizonte. Lucende olhou para onde o céu encontrava o mar, e naquele instante o som profundo de uma buzina de navio ecoou pelas ondas. Saindo da névoa distante, um navio de tamanho médio apareceu. Seu casco era pintado de branco e azul profundo. A embarcação cortava a água rapidamente, aproximando-se. Lucende estreitou os olhos com curiosidade. Quem iria aparecer em um lugar tão desolado? Ele percebeu que não havia voltado exatamente ao ponto de entrada. A região estava cheia de icebergs e a temperatura era muito mais baixa que no Ninhai Si. Observando a posição do Sol, ele concluiu que estava perto do Círculo Antártico. O mundo sob seus pés ainda era o mesmo que ele conhecia. Lucende tinha certeza disso. Bastou respirar o ar gelado para reconhecer a sensação familiar de sua própria realidade. Depois de se orientar, tomou uma decisão. Ele canalizou seu poder mental e criou uma projeção humanoide dourada que voou em direção ao navio. Em poucos segundos, a projeção espiritual de Lucende pairava acima do convés. Ele reduziu o brilho dourado até ficar quase invisível. Para qualquer pessoa comum, ele seria completamente imperceptível. Com sua percepção mental, Lucende analisou rapidamente as pessoas do navio. 30 lutadores abaixo do Level 7, 2 Level 7 Grandmasters e um poderoso Level 8 Great Grandmaster escondido. Era estranho uma expedição científica ter um especialista Rank 8 protegendo a missão. Mantendo-se invisível, o jovem continuou examinando o interior do navio com sua percepção mental. Os olhos de Lucende brilharam com curiosidade. Ignorando as paredes metálicas, ele focou em uma suíte isolada no topo do navio. Vamos ver que tipo de pessoa é esse Level 8 Great Grandmaster. O alvo foi encontrado rapidamente. A cabine era grande e luxuosa, um contraste total com o ambiente gelado da Antártica. O homem estava ocupado, fazendo exercícios bastante intensos com uma mulher loira. Lucende pensou ironicamente que aquilo parecia um típico passatempo da elite do Lion Country. Enquanto observava, Lucende notou um anel sobre a mesa ao lado da cama. Seus olhos brilharam. Ele já tinha visto aquele símbolo antes, era o selo da Ring Sea Organization. O nome da organização ecoou na mente de Lucende. Depois de observar melhor o especialista Rank 8, ele percebeu algo. Aquele não era um navio de pesquisa comum. Era uma embarcação especial da Ring Seal. Talvez haja informações interessantes nos quartos ao lado, pensou Lucende. No quarto ao lado, ele encontrou uma jovem de cerca de 20 anos, com longos cachos castanhos. Ela estava sentada à mesa escrevendo em um diário. Curioso, Lucende se aproximou para ler por cima do ombro enquanto ela escrevia. Hoje marca o 28º dia desde que entrei para a equipe de pesquisa científica do professor Nelson. Estamos nos aproximando do fim da fase principal de coleta genética da fauna exótica local, e em breve iniciaremos nossa viagem de volta para a cidade de Hengyin. Se eu tivesse que resumir essa expedição, diria que foi uma jornada assustadora, mas extremamente recompensadora. O professor Nelson é realmente um gigante da engenharia genética, talvez o maior do planeta neste século. Seu conhecimento enciclopédico e sua dedicação quase religiosa à descoberta científica são qualidades que eu tento imitar todos os dias. Conseguir uma posição sob a orientação do professor Nelson é,
sem dúvida, a maior conquista da minha carreira até agora. Devo uma eterna gratidão à minha mentora da universidade, Miss Helena, pela recomendação incansável e apaixonada. A caneta da garota praticamente dançava sobre o papel. Ela já havia escrito quase 2.000 palavras fluidas sem mostrar sinal de perder a inspiração. Ao ler rapidamente os trechos densos do diário, Lu Seng começou a entender melhor o propósito do navio. O longo relato revelava que a embarcação funcionava como um laboratório genético móvel da organização Heng-In, encarregado de coletar DNA de bestas exóticas raras. Seja o grupo Heng-In, a Dark Star ou a Black Mega Society, todas essas organizações internacionais clandestinas estavam obcecadas em integrar genes de bestas exóticas em artistas marciais humanos. Depois de ver o poder brutal que essas modificações podiam gerar, eles trabalhavam com um fanatismo incansável. Essa equipe específica era a linha de frente genética de Heng-In, o que explicava a presença de Grandmasters de alto nível. Alguém precisava ser forte o suficiente para subjugar e matar os predadores necessários para a pesquisa. Aquilo lembrou Lu Seng de quando Dong Shenji escoltou Lin Vanvan para dentro das fendas subterrâneas. O núcleo intelectual dessa operação claramente era o professor Nelson, o homem tão elogiado no diário da garota. Pelas descrições reverentes dela, era óbvio que Nelson possuía um status extremamente elevado dentro da hierarquia de Heng-In, um cientista cujo valor superava o de uma dúzia de generais. Enquanto continuava lendo, Lu Seng ficou realmente surpreso. Nesse ponto, o texto do diário começava a tomar um tom filosófico. Parecia que o professor Nelson tinha uma visão extremamente incomum sobre a origem das bestas exóticas e das artes marciais humanas. Ele acreditava que ambas as linhagens podiam ser rastreadas até os antigos demônios e deuses das lendas. Ele era obcecado em provar que a biologia moderna era apenas uma linguagem primitiva usada para explicar verdades mitológicas, e costumava dizer que o destino final da ciência é a mitologia. Lu Seng se perguntou se havia alguma verdade naquela teoria excêntrica. Isso é suficiente para as reflexões de hoje, concluiu a entrada do diário. A jovem deixou a caneta de lado e esticou as costas. Exatamente naquele momento, a majestosa projeção dourada humanoide de Lu Seng apareceu no ar bem diante dela. Um brilho roxo sutil surgiu nos olhos dele enquanto liberava uma onda de energia mental. Me diga, ordenou com uma voz suave e hipnótica, onde posso encontrar o professor Nelson? O corpo da garota ficou rígido por um segundo antes de relaxar. Suas pupilas dilataram até quase engolir as íris, e seu olhar ficou vazio. Ela havia caído imediatamente sob o domínio mental total de Lu Seng. Ela falou em um tom mecânico e lento. Quem é você? Sem esperar resposta, sua mão abriu automaticamente uma gaveta da mesa e pegou uma fotografia. Ela apontou para um homem idoso com cabelo desgrenhado que parecia um ninho de pássaro, usando óculos grossos de armação preta. Entre a aparência bagunçada e o olhar intenso, ele era o retrato perfeito de um cientista maluco. Este é o professor, disse ela. Lu Seng memorizou o rosto imediatamente. Entendido. Adeus. Com um breve lampejo de luz, sua projeção se dissolveu no ar, deixando o quarto silencioso. Cerca de 1 minuto depois, a garota soltou um suspiro e saiu do transe como se emergisse de água profunda. Eu perdi a consciência agora, murmurou, confusa ao perceber que ainda segurava a foto do professor Nelson. Quando sua consciência voltou totalmente, ela sentiu uma mistura de vergonha e confusão. Mas o que foi isso? Por que eu estava olhando para a foto do professor e viajando nos pensamentos? Ah, céus, deve ser o estresse do Dia dos Namorados. Será que estou tão solitária que comecei a fantasiar com um velho? Ao olhar para o cientista de cabelo desgrenhado na foto, um arrepio percorreu seu corpo. Enquanto isso, Lu Seng já havia reaparecido em outra área do navio, um laboratório de pesquisa avançado cheio de máquinas zumbindo e tanques borbulhando. No centro do laboratório, um velho que era exatamente igual ao da foto estava curvado sobre a mesa, cochilando. Ele murmurava coisas sem parar durante o sono. Os mitos da Shan Nation, tão diferentes dos outros. Os deuses antigos são a chave. Preciso de mais dados, novas ideias estão nas lendas. Lu Seng observou os livros espalhados sobre a mesa do professor.
Alguns títulos chamaram sua atenção: compilação completa da mitologia da Great Dragon Nation, a origem dos deuses da Xixi Nation, e as raízes mitológicas primordiais das nações ocidentais. Lu Seng ficou genuinamente surpreso. Era curioso ver uma organização tão rica e tecnológica mobilizar uma expedição inteira baseada em lendas antigas. Olhando novamente para o professor Nelson dormindo, um plano ousado e um pouco travesso começou a surgir na mente de Lu Seng. A organização Heng Yin deve ter recursos quase infinitos, pensou. Talvez eu devesse aproveitar essa oportunidade para arrancar uma boa quantia deles. Sim, isso pode ser bem divertido. Ele soltou uma risada baixa. Decidindo colocar o plano em ação, o jovem começou a se retirar. A projeção espiritual de Lu Seng ficou cada vez mais fraca, dissolvendo-se no ar como névoa sob o sol da manhã. Com um forte som de deslocamento no ar, seu corpo real reapareceu perto do iceberg irregular que havia notado antes. Enquanto observava o enorme bloco de gelo, uma ideia repentina surgiu em sua mente. Acho que vou pegar emprestada sua massa para um pequeno espetáculo, sussurrou para o iceberg. Ele se virou e disparou em direção à montanha de gelo. Seu corpo, impulsionado por uma explosão de força, parecia uma bala de canhão ao colidir violentamente com a superfície congelada do Oceano Antártico. O navio científico de Heng Yin continuava avançando pelas águas cheias de gelo. No convés de observação da proa, o capitão estava ao lado de um oficial. Se tudo correr bem, estaremos de volta ao continente em uma semana, comentou o oficial. O capitão olhou pelo binóculo antes de responder, talvez até antes. Dá para ver que a equipe de pesquisa já está ficando impaciente. Coordenar com uma equipe de pesquisa é um trabalho cansativo, continuou o capitão, mas precisamos obedecer aos caprichos do professor Nelson. Não se engane pela aparência frágil dele, sua influência dentro de Heng Yin é equivalente à dos maiores líderes militares. De repente, o comunicador no pulso do capitão começou a emitir um alarme estridente. Assustado, ele abriu o canal imediatamente. Relatório. O que significa esse alarme? A voz do timoneiro saiu pelo alto-falante cheia de pânico. Capitão. Uma corrente submarina enorme apareceu de repente. Está puxando o navio, estamos saindo completamente da rota. Capitão, olhe para o horizonte. Olhe para frente. O rosto do capitão ficou pálido. Meu Deus, aquele iceberg, ele mudou completamente de direção. Motores reversos. Virem o navio agora. O oficial ao lado gritou em choque. Como isso é possível? Ele não estava no nosso caminho, está se movendo como se estivesse vivo. Quem estava plantando batatas no meio da Antártica era Lu Seng, enterrado dentro do iceberg. Seu rosto estava frio e concentrado enquanto manipulava manualmente aquela massa colossal de gelo. Ele estava guiando a montanha de gelo diretamente para colidir com o navio do Lion Country. De repente, a realidade narrativa muda, como se fosse uma cena cinematográfica onde duas figuras transcendentais aparecem voando pelo céu trocando golpes que explodem em fogo solar. Uma chuva de ataques colide com violência absoluta. Um combatente brilha em ouro intenso, enquanto o outro está envolto em negro abissal. É um choque entre luz e sombra, lembrando as antigas guerras entre deuses e demônios. Sob o poder deles, o céu parece se partir e a terra começa a desmoronar. O próprio espaço treme com a proximidade dos dois. A batalha catastrófica dura por um tempo impossível de medir, até que uma explosão gigantesca separa os dois. A figura dourada, com os olhos cheios de fúria, ergue o punho e grita: força de supressão do mal. Você será eliminado. Morra e seja esquecido, ele ruge, liberando uma palma devastadora contra o inimigo. O poder desse golpe é aterrador. Bum! O impacto é devastador. As montanhas atrás da figura negra viram poeira. O combatente sombrio é esmagado contra a crosta da terra, criando uma cratera gigantesca de onde jorra energia negra e monstros grotescos. Enquanto a figura negra é esmagada sob placas tectônicas, apenas dois olhos brilhantes permanecem visíveis. Uma voz ecoa: eu sou o núcleo imortal. Você pode destruir minha forma, mas nunca minha essência.
Eu renascerei infinitamente nesta terra. Eu voltarei para recuperar o que é meu. A figura dourada paira no ar observando o selo final. Agora ele é revelado como um jovem extremamente bonito, de cabelo curto e olhos dourados cheios de eletricidade. Seu corpo parece uma obra perfeita, com padrões dourados pulsando como raízes de uma árvore cósmica. O guerreiro dourado lentamente desvia o olhar do horizonte. Ele observa a destruição abaixo enquanto as chamas douradas ao redor do seu corpo começam a desaparecer. Sem dizer nada, ele simplesmente se deixa cair para trás, entrando em queda livre. Bum! Uma segunda onda de choque explode quando ele atinge o destino. Seu corpo inconsciente cai do céu e atinge o oceano congelado, sendo rapidamente engolido pelas águas e pelo gelo. Ele afunda cada vez mais, até entrar em um sono eterno dentro de uma geleira tão profunda que a luz do sol nunca chegará. Nesse exato momento, o professor Napson acordou bruscamente de um sono febril. Ele estava completamente encharcado de suor frio, respirando como se tivesse acabado de sair do fundo do oceano. Seria apenas uma alucinação? Professor Napson não se importava com isso. Sua mente ainda estava presa à visão que havia tido. Foi um sonho incrível, como uma antiga saga épica. Ao lembrar de cada detalhe, percebeu que tudo ainda estava perfeitamente claro em sua memória. Principalmente o jovem brilhante como o sol que aparecia na visão. Aquele jovem que brilha como o próprio sol, quem será ele? Murmurou cheio de curiosidade. Talvez isso não seja apenas um sonho, mas uma revelação divina, pensou. Ele sentiu uma urgência enorme de registrar aquilo antes que esquecesse. Professor Napson começou a empurrar pilhas de livros procurando papel e caneta para escrever a visão. Mas antes que conseguisse escrever mais que algumas palavras, a mesa começou a tremer violentamente. A ponta da caneta rasgou o papel enquanto documentos voavam. Droga! Resmungou, levantando-se irritado. O impacto foi enorme, vibrando por todo o navio. Quando o som dos motores parou, um pressentimento pesado tomou conta dele. Professor Napson saiu correndo da cabine e subiu para o convés superior. Marinheiros e artistas marciais estavam correndo para a proa. Ele segurou um tripulante pelo ombro. O que aconteceu? Por que paramos? O marinheiro respondeu nervoso. Professor Napson, colidimos com um iceberg gigante. Um iceberg? Nesta latitude? Napson ficou completamente confuso. Então uma ideia repentina surgiu em sua mente. Isso não pode ser! Ele correu para a proa junto com os outros. Danos ao casco eram o menor dos problemas, qualquer atraso na pesquisa seria um desastre. Ao ver mergulhadores entrando na água, ele perguntou ao capitão, como conseguimos bater em um iceberg com nossos sensores? Qual é o plano? O capitão apontou para o enorme bloco de gelo e explicou que correntes submarinas estranhas haviam arrastado o navio. Felizmente nossos artistas marciais reagiram rápido, então o casco só raspou no gelo, disse o capitão. O dano é pequeno. Mesmo assim, Napson parecia desconfiado. Se o dano é tão pequeno, então por que estamos parados? Perguntou Napson. O capitão respondeu em voz baixa, aquele iceberg não é normal. Quando raspamos nele, eu vi algo impossível. Veja com seus próprios olhos, disse o capitão. Napson olhou para o iceberg, e no momento em que viu a silhueta dentro do gelo, suas pupilas se contraíram. Ele soltou um suspiro tremendo. Aquilo é um ser humano. Professor Napson segurou o corrimão com força. Seus olhos estavam completamente abertos enquanto encarava o bloco de gelo. Observando melhor, confirmou a verdade assustadora, havia realmente uma pessoa presa dentro do iceberg. Parecia que um raio havia atingido sua mente. Ele recuou 2 passos olhando para a geleira. A figura dentro dela era alta, atlética, com um rosto incrivelmente bonito e cabelo preto curto. Aquele rosto era exatamente o mesmo do sonho, o ser solar que ele tinha visto. Mesmo atordoado, ele reconheceu imediatamente. Então, sussurrou Napson com fervor quase religioso, os antigos deuses realmente existem neste mundo.
Um batimento depois, o professor foi tomado por uma onda gigantesca de alegria sem precedentes e uma excitação quase histérica. Ele começou a tremer de tanta energia, gritando ordens no topo dos pulmões. Rápido! Mobilizem a equipe! Cortem esse bloco de gelo da camada principal. Levem ele para o meu laboratório principal com o máximo de cuidado. Andem! Enquanto isso, em uma suíte privada em outra parte do navio, um executivo de alto escalão relaxava tranquilamente enquanto apreciava uma taça de uma bebida rara e envelhecida. O homem girava uma taça de vinho prêmio envelhecido quando um subordinado entrou apressado na sala, inclinando-se profundamente enquanto fazia seu relatório. O navio encostou levemente em um pequeno iceberg, senhor. Foi algo trivial, nada com que se preocupar, exceto pelo fato de que a tripulação encontrou um cadáver oriental preso dentro do gelo. Dizem que parece assustadoramente vivo. O executivo tomou outro gole lento e controlado do vinho, com os olhos semicerrados enquanto balançava suavemente no ritmo da música ambiente que tocava na cabine. Depois de apreciar o sabor complexo da bebida, ele perguntou com um tom de curiosidade entediada: apenas os restos de algum selvagem do Oriente? Por que isso deveria me preocupar? O informante respondeu: eu investiguei o caso pessoalmente. Parece ser um corpo humano comum. Os guardas estão especulando que ele era algum tipo de cultivador asceta que tentou alcançar um avanço no frio extremo da Antártida, mas acabou sucumbindo ao ambiente e congelou até a morte. Ao ouvir essa explicação banal, o interesse do executivo desapareceu imediatamente. Que decepção absoluta, murmurou ele, enquanto o mensageiro permanecia ali com uma expressão confusa no rosto. O subordinado continuou o relatório. Mas o estranho é que o professor Napson está completamente eufórico com essa descoberta. Ele está dizendo para todo mundo que esse é o corpo físico de um deus antigo, falando sem parar sobre revelações divinas e presságios celestiais. Ele até exigiu que encerrássemos a expedição imediatamente para voltar ao continente ainda esta noite. O homem soltou um sorriso de desprezo, ainda com os olhos fechados em total relaxamento. Napson sempre foi um completo lunático, obcecado com a ideia de que bestas exóticas e artes marciais são obra de algum poder superior. Não importa. Enquanto o velho touro estiver satisfeito, deixe que faça o que quiser. Esses acadêmicos sempre têm suas excentricidades. Além disso, voltar mais cedo até que me agrada, a vida nesse navio já ficou entediante demais. Os dois acabaram rindo alto, zombando do professor. No laboratório especializado no convés mais baixo, o enorme bloco de gelo translúcido estava em pé como um pilar monumental. Dentro daquele prisma congelado, Lu Seng, o jovem com o rosto de um deus adormecido, descansava em um estado de perfeita tranquilidade. Professor Napson ficou diante do gelo, com a voz tremendo ao exclamar: ó deuses, é exatamente como eu vi. É exatamente o mesmo ser. Ele encarava o jovem através das grossas lentes de aumento, com os olhos cheios de um brilho fanático e obsessivo. Cada curva do rosto, cada fio de cabelo, não há possibilidade de erro. Este é, sem dúvida, o soberano divino que apareceu nos meus sonhos. Professor Napson continuou murmurando para si mesmo por vários minutos antes de repente, pegar seu caderno de capa de couro. Eu preciso registrar isso. Preciso anotar exatamente a sequência da cena que vi na visão enquanto ainda está fresca na minha mente. Não, apenas palavras não são suficientes, eu preciso desenhar, ele gritou. Essa é a chave para descobrir a verdadeira origem primordial das bestas exóticas e do caminho das artes marciais. Quando essa verdade for revelada ao mundo, meu nome ficará marcado na história como o maior cientista do século. Ha ha ha! Professor Napson começou a escrever freneticamente, com uma intensidade quase maníaca, a caneta correndo pelo papel. Mas no momento em que ele virou as costas para consultar um gráfico de referência, o jovem de cabelos negros que estava preso dentro do gelo abriu os olhos de repente. Lu Seng permaneceu completamente imóvel dentro de sua prisão congelada, observando silenciosamente os movimentos frenéticos e histéricos do professor Napson. Sua expressão continuava fria e impossível de decifrar enquanto ele liberava seu enorme poder espiritual, examinando silenciosamente todo o ambiente para avaliar cada ameaça e cada variável ao seu redor. O laboratório era enorme,
dominado por uma gigantesca mesa central de experimentos cercada por diversos instrumentos sofisticados e máquinas pesadas. Armários de vidro alinhavam as paredes, cada um cuidadosamente organizado e contendo espécimes preservados ou amostras de tecidos de várias bestas exóticas. Era claramente uma coleção completa de dados genéticos que o professor Napson havia reunido durante essa longa expedição. Lu Seng continuou expandindo sua percepção espiritual até finalmente localizar seu verdadeiro objetivo dentro de um refrigerador reforçado no canto mais distante. Seus olhos mentais brilharam como os de um predador que finalmente encurralou sua presa. Dentro do equipamento havia nada menos que 100 tubos de fluido de medula de alta qualidade, variando do grau 3 até o grau 8. Jackpot, pensou ele. Parecia que sua intuição estava certa, esses pesquisadores científicos sempre tinham uma grande quantidade de recursos valiosos. Os olhos de Lu Seng brilharam com um cálculo frio. Desde o início ele sabia que infiltrar esse navio de pesquisa da Huangyin seria a maneira mais eficiente de conseguir esses recursos raros. Como chefe de genética da organização Huangyin, o professor Napson não poderia realizar seus experimentos sem um suprimento constante de fluido de medula de besta. Lu Seng também percebeu que o professor já tinha uma obsessão antiga com mitologia e divindades. O homem já estava meio louco, teimoso e profundamente supersticioso. Com um pouco de hipnose estratégica e orientação mental, seria extremamente fácil transformá-lo em um fantoche para os planos de Lu Seng. Embora o professor Napson tivesse um título prestigioso e uma posição importante dentro da hierarquia da Huangyin, no fim das contas ele era apenas um homem comum com as conexões certas. Sem qualquer poder marcial real, Lu Seng percebeu que as mesmas técnicas de ilusão mental que ele usou anteriormente para manipular Li Dai seriam ainda mais devastadoras contra a mente frágil e obsessiva do professor. Lu Seng começou a calcular seus próximos movimentos com frieza. Para garantir controle total, ele precisaria reforçar constantemente as sugestões psicológicas, misturando os sonhos do professor com a realidade através de uma hipnose profunda. Logo, Napson se transformaria no mais fanático e fervoroso seguidor do antigo Deus. E esse Deus seria ele. Naquele exato momento, professor Napson, que estava desenhando e escrevendo freneticamente, parou de repente. Espere, isso é um problema, murmurou o professor, enquanto sua empolgação se transformava em uma súbita percepção. Essa visão foi algo que só eu experimentei. Eu posso confirmar a existência desses seres superiores para mim mesmo, mas como vou provar uma verdade tão monumental para o resto do mundo? Professor Napson finalmente percebeu a gravidade da situação. Seu sonho era algo pessoal, uma revelação privada que mais ninguém compartilhava. Eu recebi o mandato divino, mas os outros continuam cegos. Como posso provar a existência dos deuses antigos apenas com um cadáver congelado e silencioso? Isso não é suficiente, nem de longe. Ele segurou a cabeça frustrado enquanto andava de um lado para o outro no laboratório. Será que eu preciso literalmente abrir minha própria cabeça para mostrar as imagens que vi? Nesse momento, uma voz calma e profunda ecoou diretamente em sua mente. Existe uma maneira mais simples, basta deixar os deuses falarem por si mesmos. Professor Napson congelou no lugar, olhando ao redor como se estivesse hipnotizado. Deixar os deuses falarem? Mas como eu poderia fazer algo assim? A voz tranquila e autoritária continuou sussurrando em seu subconsciente. É simples. Você precisa trazer o Deus de volta à vida. Quando a divindade voltar a pisar nesta terra, todo o ceticismo e todas as mentiras serão destruídos instantaneamente pela sua presença. Professor Napson parecia atordoado, repetindo aquelas palavras como um mantra sagrado. Quando Deus retornar a esta terra, todas as dúvidas e ignorâncias serão destruídas. Quando ele retornar. De repente, seus olhos se acenderam com um brilho fanático. Ele foi tomado por uma nova onda de excitação histérica. Essa é a resposta. Se eu conseguir facilitar a ressurreição do Deus, que prova poderia ser mais convincente? Quando um Deus vivo estiver diante das massas, quem ousaria duvidar? Professor Napson voltou seu olhar para o jovem bonito preso no gelo, imaginando o momento em que aqueles olhos divinos se abririam, recriando as cenas gloriosas e devastadoras que ele havia visto em suas visões. Ele começou a correr pelo laboratório completamente eufórico.
Ha ha ha! Eu não sou apenas um cientista, eu sou um ressuscitador de deuses. Eu serei aquele que vai trazer o panteão de volta. Professor Napson fechou o punho, com uma determinação firme como ferro. Eu, Napson, serei o catalisador que fará este mundo voltar a ser grandioso. Eu sou um verdadeiro gênio, declarou o professor. Dentro de sua prisão de gelo, Lucien assistia a tudo com um leve sorriso de deboche nos lábios. Ele se considera um gênio, pensou. Então isso me torna o mestre dos gênios. Enquanto isso, em um distrito militar de alta segurança no leste, a imponente mansão de Ufei se erguia como um símbolo de poder absoluto. A arquitetura clássica europeia transmitia uma sensação de autoridade antiga, deixando claro que aquela era a residência de um comandante de altíssimo nível. Dentro de uma silenciosa sala de treinamento com controle de temperatura, Dom Quinso, uma mulher de beleza etérea e impressionante, estava sentada de olhos fechados. Ela concentrava toda a sua poderosa energia mental, mergulhando em um estado profundo de cultivo. De repente, ela abriu seus deslumbrantes olhos de fênix. Seu olhar era tão afiado quanto uma lâmina fria cortando o espaço, fazendo até o ar ao redor parecer congelar por um instante. Do fundo de sua alma, uma força mental invisível e esmagadora explodiu para fora como uma maré gigantesca, criando uma pressão capaz de fazer qualquer pessoa comum tremer de medo. Ela estendeu graciosamente uma mão branca como jade, e seus dedos finos começaram a se mover com precisão hipnótica enquanto manipulava 6 pesadas esferas de ferro. As bolas flutuavam no ar, girando em velocidades mortais e vertiginosas. De repente, Dom Quinso lançou um golpe de palma devastador no ar vazio. Uma rajada feroz de energia concentrada explodiu de sua palma, rugindo pela sala como uma tempestade. Bum! A explosão ecoou por toda a mansão quando as bolas de ferro foram pulverizadas em centenas de fragmentos afiados. Enquanto a poeira se espalhava pelo espaço, a figura elegante de Dom Quinso permanecia completamente imóvel no meio dos destroços que lentamente se acomodavam. De repente, o toque agudo de um celular quebrou o silêncio, vibrando dentro do bolso traseiro dela. Dom Quinso franziu levemente a testa. Sua primeira reação foi ignorar aquilo, mas no fim ela pegou o celular e tocou na tela. Um rápido olhar revelou uma mensagem simples que fez sua expressão suavizar: tudo está bem. Não se preocupe. Luceng. Assim que aquelas palavras apareceram na tela, as pupilas de Dom Quinso se dilataram instantaneamente em choque. Seu coração disparou no peito e seu corpo quase se ergueu de repente enquanto uma sensação quente e ardente surgia em seus olhos. Era uma onda esmagadora de alívio e emoção indescritível. É ele, é o Luceng, sussurrou para a sala vazia, com a voz tremendo. Por mais de 2 meses angustiantes, Luceng simplesmente havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Mesmo pressionando os altos escalões do comando militar, tudo o que ela recebeu foram respostas vagas dizendo que ele estava em uma missão especial altamente confidencial. O exército havia mantido um silêncio incomum, cercando seu desaparecimento com um véu absoluto de segredo. Exatamente nesse momento de emoção intensa, Qin Shaojun apareceu no corredor, levantando a mão em um aceno casual enquanto sua voz ecoava pelo local. Dom Quinso. Você já ouviu as notícias? As atualizações da linha de frente finalmente chegaram. Ao ver sua figura delicada tremendo enquanto segurava o celular contra o peito como se fosse uma relíquia sagrada, Qin Shaojun diminuiu o passo e um sorriso compreensivo apareceu em seu rosto. Ao perceber o brilho emocionado e úmido em seus olhos, ele soltou uma risada curta. Vejo que você também recebeu a mensagem, né? Eu te disse desde o começo que aquele garoto é teimoso demais para deixar o mundo levar ele tão fácil. Ele vai ficar bem. As últimas semanas tinham sido sufocantes. Luceng estava desaparecido há tanto tempo que a ansiedade de Dom Quinso havia se transformado em uma dor constante que piorava a cada dia. Pelos cálculos dela, os exercícios militares conjuntos já deveriam ter terminado semanas atrás, então não havia nenhuma razão lógica para ele continuar desaparecido. Felizmente, aquele breve sinal digital finalmente chegou até ela, e a enorme pedra de medo que pressionava seu coração finalmente se moveu um pouco, permitindo que ela respirasse novamente. Luceng, pensou ela enquanto olhava para o horizonte,
Quando você finalmente vai atravessar aqueles portões de novo? O silêncio foi quebrado por 2 bips curtos do celular. Don Kins olhou para a tela e viu uma nova mensagem de Lu King, cujas palavras praticamente saltavam de alegria. Irmã Kinso. Meu irmão está vivo. Ele mandou notícia. Os dedos de Don Kinso se moveram rapidamente na tela enquanto respondia, eu sei, King. Eu sei. Enquanto isso, nas vastas águas do mar de Ningai, uma enorme operação de busca e resgate já durava 60 dias. Naquela região do mar de Ningai, os militares haviam feito uma busca tão minuciosa que parecia que cada grão de areia e cada concha no fundo do mar tinha sido examinado pelos scanners. Mesmo depois de revirarem o oceano inteiro, nenhuma pista sobre o paradeiro de Lucene apareceu. O moral das equipes de resgate despencou completamente. A determinação inabalável da primeira semana havia se transformado em puro cansaço. Rumores sombrios começaram a circular, sussurros de que o prodígio incomparável da nação dragão havia sido engolido pelas profundezas do mar. Afinal, sendo a carta mais poderosa do Jidal Marte ausente, por que ele ficaria desaparecido por tanto tempo se ainda estivesse vivo? Se não fosse pela insistência de ferro de vários grandes líderes militares, a busca já teria sido encerrada semanas atrás. Em meio a tudo isso, o marechal da região militar oriental permanecia no convés de sua nave principal, exatamente como havia feito todos os dias nos últimos 2 meses. O marechal havia imaginado incontáveis vezes o mesmo cenário, a superfície do mar explodindo enquanto Lucende surgia triunfante, exatamente como quando derrotou Dom Potinha e conquistou seu lugar ao lado do Jidal Marte ausente. Mas 60 dias olhando para o horizonte só trouxeram vento e sal. Até mesmo para um homem com a força mental lendária do marechal, uma sombra de preocupação já começava a aparecer em seu rosto. De repente, um general quebrou o silêncio ao correr para o convés com expressão urgente. Marechal! Recebemos uma mensagem emergencial do Comando Central. O tenente-general Lucende finalmente enviou um sinal. Ele informou que está ileso, mas prevê um atraso significativo antes de retornar à região. Assim que ouviu aquilo, um brilho feroz apareceu nos olhos do marechal e um raro sorriso genuíno surgiu em seu rosto marcado pelo tempo. Bom! Excelente! Maravilhoso! Sua voz ecoou pelo convés enquanto ele repetia as palavras várias vezes. Sem perder um segundo, ele começou a dar novas ordens. Transmitam a mensagem para toda a frota. Reúnam as equipes imediatamente e iniciem o retorno direto para a região militar. Terminamos aqui. O general bateu continência imediatamente, com o rosto iluminado. O marechal da região militar oriental quase apertou o punho em uma rara demonstração de emoção. Um sorriso que não aparecia há muito tempo finalmente marcou profundamente seu rosto. Embora ninguém soubesse exatamente onde Lucende estava ou por que seu retorno demoraria, o simples fato de ele estar vivo já era mais do que suficiente. Erguendo os olhos para o vasto céu azul sobre o mar de Ningai, o marechal sentiu como se pudesse ver uma silhueta lendária nas nuvens. Os militares aguardavam o surgimento de um talento assim havia 200 anos. Esperar mais alguns dias não era nada. O futuro deus do exército da nação dragão estava voltando para casa. Em outro canto do mundo, o navio de pesquisas Discovery finalmente estava concluindo sua difícil viagem de meio mês através do perigoso Oceano Antártico. Depois de enfrentar ventos congelantes e campos de gelo traiçoeiros, o navio finalmente chegou ao seu destino secreto. O navio entrou em uma zona marítima isolada entre as águas territoriais da Nação Leão e da Nação Sakura, aproximando-se de uma ilha remota que não aparecia em nenhum mapa de satélite do mundo. Essa ilha secreta, conhecida apenas por poucos, se chamava Golden Ring Island. Toda Golden Ring Island era uma fortaleza cheia de sistemas de defesa de alta tecnologia, equipada com armas modernas e sensores avançados. Milhares de artistas marciais de elite viviam em seus quartéis junto com trabalhadores civis, enquanto sob a ilha existia uma gigantesca instalação submarina que descia milhares de metros até o fundo do oceano. Quando o Discovery atracou nessa base subterrânea, a tripulação começou a desembarcar com suspiros de alívio.
Entre eles estavam 3 especialistas de alto nível, um Grandmaster e 2 Masters, que haviam servido como escolta principal durante toda a viagem. Enquanto caminhavam pela rampa de desembarque, eles reclamavam do tédio da missão marítima de um mês inteiro. O Master de cabelo curto e castanho esticou as costas enquanto suas articulações estalavam pelo cansaço da viagem. O Grandmaster que caminhava atrás dele concordou com um bufar. Totalmente entediante. Sinceramente, esse tipo de missão de babá é uma perda de tempo. Eu preferia muito mais estar no campo caçando as pragas da Dark Star ou da Black Mega Society do que ficar vigiando um monte de tubos e frascos. O Master de cabelo castanho virou a cabeça e lançou um olhar respeitoso para a figura imponente atrás dele. O senhor está absolutamente certo. É difícil manter o foco quando a coisa mais perigosa que enfrentamos é uma onda grande. O Grandmaster, Milton X, deu uma longa tragada no cigarro e soltou uma nuvem de fumaça cinza no ar estéril da base. Não sejam tão impacientes, disse ele com um toque de arrogância. Suportar esse tipo de sofrimento entediante também é um pilar fundamental do cultivo. Os 2 Masters imediatamente responderam com elogios ensaiados. Sua visão é profunda, Lord Milton. Nossos níveis ainda estão muito longe de alcançar uma filosofia tão elevada. Justo quando os 2 subordinados estavam no auge da bajulação e Milton X aproveitava o próprio ego inflado, uma agitação repentina e caótica surgiu ali perto, chamando a atenção deles e fazendo todos olharem para o cais. Cuidado! Cuidado, seus desastrados! Prestem atenção nos cantos! Não deixem bater! Seguindo o barulho, os 3 especialistas viram um velho usando um grosso casaco de plumas, gesticulando desesperadamente enquanto comandava uma equipe que carregava um enorme e pesado caixão de liga metálica para fora do porão do navio. Professor Napson gritava e apontava freneticamente, o rosto vermelho de ansiedade e entusiasmo, como se um único arranhão naquele metal pudesse causar uma catástrofe mundial. O Master loiro observava a cena com desprezo evidente. Olha só aquele velho idiota, Napson. Ele realmente acredita que aquele cadáver congelado é algum tipo de relíquia sagrada. O homem de cabelo castanho ao lado dele franziu a testa e respondeu com sarcasmo, ouvi um rumor de que ele está planejando tentar ressuscitar aquele corpo morto. Imagina só, trazer um morto de volta à vida. É a coisa mais ridícula que já ouvi. Enquanto os 2 Masters continuavam zombando do cientista excêntrico, Milton X, o Grandmaster de cabelo azul, sentiu sua curiosidade despertar um pouco. Ele estreitou os olhos ao observar o caixão de liga metálica, uma estranha intuição surgindo no fundo de sua mente. Depois de um breve momento pensando, Milton X começou a caminhar em direção à equipe de transporte com passos firmes. Espere um momento, ordenou ele, com a voz carregada de autoridade. Os tripulantes congelaram imediatamente, ficando pálidos enquanto faziam saudações respeitosas e trêmulas. Lord Milton, rinde-se ao Master, senhor, o que o senhor deseja? Antes que Milton X respondesse, Professor Napson correu para a frente com os braços abertos, como uma ave protegendo o ninho. Seu rosto estava cheio de pânico enquanto gritava para o guerreiro. Milton X! O que você pensa que está fazendo? Este é meu projeto de pesquisa pessoal, meu experimento precioso. Fique longe. Saia daqui. Milton X nem se deu ao trabalho de olhar para o velho. Com um simples movimento de sua aura, uma onda invisível de força explodiu, arremessando o corpo frágil de Professor Napson para trás como uma folha levada pelo vento. Professor Napson voou pelo ar e caiu no chão todo atrapalhado. 2 tripulantes próximos gritaram assustados e correram para ajudá-lo. Professor! O senhor está ferido? Milton X ignorou completamente o caos que havia causado e continuou caminhando até o caixão metálico. Eu só quero ver do que se trata todo esse alarde, murmurou. Professor Napson se levantou rapidamente, o rosto vermelho de indignação enquanto gritava, Milton! Você não passa de um bandido! Um bruto! Um selvagem que não entende nada de ciência. Você está tentando roubar o trabalho da minha vida. Ignorando completamente os gritos do velho, Milton X reuniu seu ki e estendeu a mão com dedos firmes em direção ao mecanismo de abertura do caixão.
Ele pretendia abrir aquilo ali mesmo. Vamos ver se esse seu Deus tem alguma coisa de especial. Dentro do caixão escuro e silencioso, a mente de Lucende estava totalmente alerta. Quando sentiu a aproximação da mão do Grandmaster, um arrepio percorreu seu corpo. Merda, pensou ele. Se esse sujeito de nível 8 tocar minha pele ou examinar meus meridianos, toda essa farsa vai por água abaixo. A mão de Milton X, agora carregada de energia psíquica, desceu lentamente em direção à tampa metálica. Lucende xingou mentalmente enquanto sua energia interna começava a se preparar. Que droga, você realmente quer mexer nisso? Se me obrigar, vai acabar recebendo mais do que espera. No escuro, o punho de Lucende se fechou, seu poder espiritual pronto para atacar como uma víbora. Mas justamente quando os dedos de Milton X tocaram a liga metálica, ele parou de repente. Sua mão recuou quando um som eletrônico agudo ecoou pelo ar. Era seu dispositivo de comunicação pessoal vibrando com um sinal urgente de alta prioridade. Milton X olhou rapidamente a mensagem criptografada na tela, e sua expressão mudou de forma sutil. Sem dizer uma palavra, ele virou as costas para o caixão e começou a se afastar, completamente desinteressado. TCH, tanto faz. É só um cadáver mesmo. Não vale o trabalho de fazer um relatório. Tenho coisas mais importantes para resolver. Dentro do caixão metálico, Lucende finalmente relaxou um pouco e soltou um suspiro silencioso de alívio. Aquilo tinha sido por pouco. Embora seu controle psíquico pudesse esconder seus sinais vitais de sensores comuns, enganar um Grandmaster de nível 8 do Ring Seal a tão curta distância já estava perto do limite, principalmente porque seu corpo ainda estava em fase de recuperação e não resistiria a uma autópsia física. Lucende tinha confiança em resistir a sondagens mentais ou hipnose, mas sabia que aqueles homens não eram idiotas. Se descobrissem que ele estava fingindo estar morto, ele teria que abrir caminho lutando em um confronto sangrento para escapar da base. Felizmente, aquela distração irritante havia levado Milton X embora. Professor Napson começou a agitar os braços freneticamente para a equipe. O bárbaro foi embora. Não fiquem aí parados. Voltem ao trabalho e levem isso para o laboratório. O velho ainda estava furioso, com o orgulho ferido pelo ocorrido. Aquele arrogante do Milton, vou apresentar uma queixa formal ao Lord Harold por essa insolência. Agora mexam-se. Quero esse caixão no meu laboratório privado em 5 minutos. Sob a pressão constante dele, os tripulantes correram para transportar o caixão até o centro da instalação. Quando chegaram ao laboratório de alta segurança, Professor Napson ativou os suportes magnéticos especiais para colocar o pesado caixão na posição vertical. No momento em que os selos se abriram com um som de ar escapando, o velho soltou um suspiro engasgado de choque. Dentro da câmara metálica estava o jovem de cabelos negros, e seu corpo parecia ainda mais forte e vivo do que alguns dias antes. Mas o mais incrível era que todo o fluido dourado de medula que havia sido colocado até a borda simplesmente tinha desaparecido, não vazou, foi absorvido. As mãos de Professor Napson começaram a tremer enquanto ele balbuciava. O fluido foi todo absorvido. Funcionou. A divindade realmente está se recuperando. Com energia suficiente, o Deus será completamente ressuscitado.